Blue Lock é um mangá que fala sobre construir o seu ego, descobrir o seu verdadeiro eu e usar disso para se tornar mais forte, nesse caso, especificamente no futebol. E é claro que uma história com um tema como esse abre margem para que diversos personagens sejam trabalhados como centro das atenções, já falei sobre isso em vários vídeos. Porém, o protagonista principal da obra é apenas um, Yoichi Isagi. E no vídeo de hoje a gente vai a fundo nesse personagem e conversar o porquê dele ser o protagonista perfeito para o mangá de Blue Lock. Para começar, antes da gente ir arco por arco falando sobre o personagem, eu gostaria de falar os dois principais motivos do porquê ele é um bom personagem e um bom protagonista, e eles são os seguintes. O primeiro, ele conversa diretamente com o tema da obra em muitos momentos, e o segundo, a jornada dele é muito bem trabalhada. No começo do mangá, acompanhamos o ponto principal da história do Isagi. Ele estava na final de um campeonato cujo vencedor iria pro Nacional. O Isagi estava com a bola na frente do gol, podendo arriscar um chute que empataria o jogo e poderia dar a oportunidade para uma possível vitória. Mas não foi o que ele fez. Afinal, futebol é um esporte em equipe, certo? Assim, ele resolve apostar em um passe para o seu companheiro de time, o que ocasiona a derrota do time, já que além de errar o gol, ele ainda dá a oportunidade de um contra-ataque que faz o jogo terminar em 2-0. Quando o jogo acaba, o Isagi é consumido pela frustração. O que teria acontecido se ele tivesse chutado, se ele tivesse apostado, se ele tivesse acreditado mais em si mesmo? Quando o Blue Lock começa, o Ego chama todos eles até lá. Após o Ego anunciar a sua proposta, e nós temos alguns minutos do Kira discordando de tudo que ele disse, o Isagi é o primeiro de todos os 300 jogadores a correr na direção do portão, e isso demonstra uma das principais características do personagem, a vontade de se superar cada vez mais. E é justamente essa vontade que o guia. A primeira seleção é marcada pelo Isagi se descobrindo cada vez mais. Afinal, ele era o número 299, o segundo pior ranking do projeto. Pelo menos na perspectiva dele, já que mais tarde a gente descobre que os rankings não funcionavam dessa maneira. Cada jogo do time Z nessa primeira seleção ensina ou mostra algo do Isagi. Contra o time X, nós temos uma derrota para demonstrar na prática para o Isagi e para o resto do time Z a força que um bom atacante pode dar ao time, o que o Barou fazia, como apenas a sua presença movia todos ao seu favor. O time Y sendo a primeira vitória do time Z, o momento onde o Isagi sente uma estranha satisfação ao derrotar os adversários, também sendo o momento onde ele compreende a sua arma da percepção espacial pela primeira vez. Contra o time W, nós temos um momento que não representa exatamente algo para o desenvolvimento do Isagi, mas sim a primeira vez que a determinação, a força dele inspira outra pessoa. No caso, o Shigiri, causando o mesmo efeito que ele causaria futuramente em outros jogadores, como o Hiyori. E finalmente, contra o time V, além do Isagi vencer um gênio pela primeira vez, um tema que é bem importante futuramente, nós também temos um momento onde o Isagi finalmente compreende outra arma sua, o chute direto. Com tudo isso, é hora da gente finalmente explorar um dos pontos que eu mencionei mais cedo, sobre a jornada do Isagi. Além dele ser um personagem carismático, que gera certa afeição com o público, ele também tem uma jornada de desenvolvimento convincente. Alguém que começa pateticamente fraco, alguém que lentamente compreende seus próprios talentos, desenvolve suas táticas, alguém racional e inteligente e que tem uma ambição crescente, que quer se tornar cada vez melhor até chegar no topo. Ambição essa que o leva a querer enfrentar o número 1 logo de cara na rodada seguinte, o Itoshi Rin. Infelizmente para ele, essa decisão também o levaria a uma derrota humilhante nas mãos do Rin, que se consolidou como um rival para o Isagi, um espelho, alguém que jogava com um estilo parecido e era uma meta inalcançável para ele. Se vocês quiserem mais detalhes sobre, inclusive recomendo que assistam meu vídeo sobre o Rin, onde eu falo mais sobre a relação entre os dois lá. O erro do Isagi em relação a isso foi tentar derrotar um oponente muito mais forte do que ele logo de cara. A obra sempre deixa claro que para você melhorar, você precisa se desafiar. Alguém que não se desafia, se coloca em uma zona de conforto, não ganha nada além de ser deixado para trás. Porém, tudo deve ser feito com cautela. Os desafios devem ser escolhidos aos poucos.
crescimento constante em um bom ritmo para que a melhora seja possível. 3 coisas que enfatizam bem esse ponto são o ato do Isagi começar a devorar os adversários nessa rodada, como ele começa a replicar habilidades dos adversários que ele julgava serem interessantes para ele, como a tática de infiltração do Naruhaya, e é claro, as famosas reações químicas, que são realmente o foco da segunda seleção. O ato de combinar os pontos fortes dos aliados dentro do campo para gerar boas jogadas, algo que o Isagi faz de forma exemplar. Afinal, ele joga de forma racional e inteligente. Mesmo tendo capacidades físicas abaixo da maioria, ele se põe no nível de todos usando apenas de sua visão e estratégia. Esse crescimento serve justamente para vermos a conclusão épica disso no final do arco, na revanche contra o Itoshi Rin. Usando tudo o que aprendeu em prática contra o seu rival invencível, tudo se alinha para a vitória. O time do Isagi vai pressionando o Rin lentamente contra a parede de todas as formas possíveis e usando todas as armas e reações que eles têm, até que eles acabam se dando de cara com um erro de proporções incalculáveis, uma variável inesperada, a sorte. Isagi perdeu o jogo por sorte talvez seja uma das melhores cenas do mangá. Ensinar algo que o Isagi não tinha aprendido ainda. Não se pode confiar apenas em planos. Se quiser mesmo triunfar, seja alguém adaptável. Alguém que tenha um pensamento bom o bastante para fazer um plano e bom o bastante para saber se adaptar caso necessário. Afinal, como é ensinado nessa partida, sorte não é um simples valor aleatório. Vencer algo por sorte é ter noção de como as coisas se alinharam e se posicionar para colher os frutos de uma situação inesperada. Esse ponto quanto à sorte está se fazendo presente no mangá até hoje e é realmente bem importante. No começo da terceira seleção, a gente tem a eliminação do Kunigami, e aqui a gente tem algo que, se não estava óbvio, aqui fica consolidado de uma vez por todas. O Isagi gosta e se importa muito com os seus amigos. Isso não põe ele em uma posição de sacrificar algo que ele poderia ganhar em prol dos outros. Ele se importa com eles, mas ele é egoísta. Esse traço de se importar e respeitar a maioria dos que estão no redor dele, seja companheiro de time ou rival, é bem importante para o centro do personagem. Essa dualidade, essa questão de que o Isagi do lado de fora é super amável e super gente boa, super normal, super gentil, mas quando ele entra dentro do jogo, ele fica agressivo. Ele começa a jogar de uma forma bem mais séria. Isso, inclusive, vai ser bem importante na Liga Não Egoísta. Mas guardem isso aí, que depois a gente volta nesse detalhe. Assim, indo para o jogo do Sub-20, o Isagi tinha apenas um objetivo. Ele havia evoluído e aprendido bastante. Agora era hora de se provar, de mostrar ao mundo o que o Yoichi Isagi pode fazer. O futebol japonês precisava de um herói e aquela partida seria o que decidiria esse herói. O jogo segue e após passar boa parte do jogo apenas auxiliando as jogadas e tendo tentativas frustradas de gol, o Isagi finalmente vê sua oportunidade. Nos segundos finais, a sorte sorri para o Yoichi Isagi e ele sorri de volta, assim sendo capaz de marcar o gol final. Eu gostaria de mencionar um momento que é pouco falado, que é o capítulo pós-jogo do Sub-20, onde a gente tem um momento de reflexão do Isagi acerca dos acontecimentos. É aqui que nós temos o começo de um comportamento que seria extremamente relevante ao personagem no próximo arco. A sua arrogância. Na Liga Não Egoísta nós temos o que talvez seja o principal desenvolvimento do personagem até hoje, algo que mudou ele e o consolidou de fato como o herói do futebol japonês. Mas antes de mais nada, eu quero dar um aviso sobre o que eu vou fazer aqui. O Isagi é um personagem que tem opiniões bem mistas no público, principalmente nesse arco. O que ocorre são geralmente duas situações. A primeira é o fã absurdo do Isagi que apoia absolutamente tudo o que ele diz e fala, sendo certo ou errado, e ignorando completamente possíveis subversões futuras no arco do personagem. Aquele cara que vê o Isagi sendo babaca com alguém e fala: "Nossa, o Isagi é muito brabo", ou coisa do tipo. E a segunda é o hater absurdo do Isagi, que odeia tudo o que ele diz e fala e prefere ver qualquer personagem em cena do que ele. Que é aquele cara que não pode ver o Isagi aparecendo em um capítulo e já reclama, mesmo ele sendo o protagonista do mangá. Eu sou um grande fã do personagem, não me entendam errado, eu adoro o Isagi, ele é um dos meus favoritos. Mas eu também não sou fanático, como alguns são. Eu entendo que acima de tudo a gente tá lendo um mangá, uma obra narrativa que tem uma história e um desenvolvimento de personagem para se seguir. E nem sempre as ações que o protagonista toma são as corretas. Por isso, antes de você comentar qualquer coisa sobre minha análise da Liga Não Egoísta, nessa parte em específico, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Assiste
o que eu vou falar sobre o Isagi com calma e até o final, e depois comenta alguma coisa caso você tenha discordado. Mas vamos voltar agora para a análise em si. Um ponto muito importante para vocês entenderem nesse arco é a relação Isagi e Kaiser. O Kaiser surge não só como um rival, mas assim como o Rin, ele surge como um espelho do que o Isagi pode se tornar, um imperador para o time. No entanto, não é apenas isso que o Kaiser é. Ele é arrogante, extremamente obsessivo e principalmente egoísta ao extremo. Eu sei o que você deve estar pensando. Ué, mas o mangá não é sobre egoísmo? Por que isso é um traço ruim nesse caso? Acontece que o Kaiser era tão egocêntrico que isso fez ele simplesmente fechar os olhos para muita coisa que acontecia ao redor dele, ao ponto de jogar de forma irracional em diversos momentos só para tentar se provar melhor do que os outros. Esse é o egoísmo tóxico que existe na própria pessoa, aquele que o mangá não só não apoia, mas também enfatiza que pode acabar destruindo quem tem essa característica. O Kaiser tem os seus motivos para ser desse jeito. Se vocês quiserem saber mais sobre isso e como ele superou esse ponto, tem um vídeo de análise do Kaiser aí no canal. Mas voltando ao Isagi, ele começa a crescer do jeito errado. A obsessão dele em superar o Kaiser, em se tornar o top 1, o herói, e até mesmo se provar para o Noah, vai fazendo com que ele lentamente caminhe em direção a esse estado semelhante ao do Kaiser, conforme as partidas da liga foram avançando. Algumas provas disso são justamente o comportamento agressivo que ele toma em algumas situações fora o Kaiser, como o Yukimiya, que inclusive eu já ressaltei essa situação em outro vídeo, mas o Yukimiya tem uma frase que ele diz que o Isagi e o Kaiser são farinha do mesmo saco, e inclusive o próprio Isagi pede desculpa pro Yukimiya pela forma como ele tratou ele mais tarde. Embora o Isagi estivesse certo na maior parte desses casos, a forma como ele se porta e se expressa são bons sinais da forma arrogante que ele começou a agir, se divergindo bastante do que ele era antes. Porém, a gente também não pode deixar de falar das melhoras positivas que ele tem durante o arco. A Metavision e a ambidestria improvisada sendo bons exemplos de como ele ainda é o mesmo Isagi. Apesar de estar se tornando um pouco problemático por estar tentando crescer, se espelhando inconscientemente em alguém problemático, ele continua ambicioso, ele quer evoluir cada vez mais como sempre fez. Esse comportamento, no entanto, acabou o levando a um local bem ruim, o choque de realidade que ele toma no jogo final. A partida contra o PXG começa com Isagi agindo como havia feito nos outros jogos. Desenvolve uma arma nova, o voleio de armas duplas no meio do jogo. Tenta ao máximo evoluir ao lado dos outros como sempre faz, se dando um título. Yoichi Isagi, o gênio da adaptabilidade. Mas quanto mais o jogo passa, mais para trás ele fica. O Shidou segue fazendo jogadas insanas como sempre fez, o Rin evolui numa velocidade absurda, o Noah e o Loki entram no campo e fazem um estrago tão monstruoso que mais ninguém conseguia nem chegar perto deles. Tudo isso só piora depois que ele percebe que o Noah estava apenas o usando para fortalecer o Kaiser, ou seja, todas as motivações do Isagi nesse momento são completamente aniquiladas. A quebra do Isagi é um dos momentos mais importantes para o personagem, um momento onde ele percebe que é simplesmente insano tentar vencer pessoas com habilidades ilógicas usando o estilo que ele possui, o estilo lógico de jogo. Ele não consegue se ver ganhando, ele não consegue se ver vencendo aquela partida. E então nós temos a redescoberta, o momento onde o Isagi percebe a existência dos gênios e dos aprendizes talentosos e do conceito da fórmula da evolução. Se vocês analisarem o que aconteceu com o Isagi até então, ele sempre foi capaz de evoluir rapidamente, mas aqui é um momento crítico, o ponto onde ele evoluiu tão rápido que ele simplesmente não tem como evoluir, pelo menos não da forma como ele agia anteriormente. Para renascer, a morte é necessária, e assim após isso, o Isagi reencontra o seu ego original, o desejo de vencer. Ele relembra: por que eu entrei no Blue Lock? Porque eu queria vencer. O estilo novo do Isagi é apostar a vida na vitória, dar tudo de si de todas as formas, compreender não só seu talento, mas também o de seus aliados, ignorar rixas e dilemas, tudo pela vitória, tudo para vencer, não descartar nenhuma peça, nenhuma variável. Esse é o verdadeiro estilo de jogo de Yoichi Isagi. Ele quer vencer. E ele vai vencer custe o que custar. O Isagi se livra do sentimento arrogante que o tomava, chegando a se aliar ao Kaiser com o propósito de conseguir a vitória, acreditando na evolução imprevisível do Ness para marcar o gol final e se consagrando como o vencedor supremo
da Liga Não Egoísta. O top 1 do Blue Lock. Eu gostaria de tirar agora esse momento do vídeo. Muitas pessoas podem discordar, podem falar que o Isagi é muito brabo e que o arco de desenvolvimento dele não foi assim, mas na minha interpretação, pelo que eu li do mangá, o arco do Isagi serve justamente para isso, mostrar alguém que estava progredindo para um caminho ruim, estava crescendo de forma arrogante, crescendo de forma que poderia o levar à desgraça, mas felizmente tem um choque de realidade e acorda no último momento, percebendo então, tendo seu verdadeiro despertar e atingindo o seu ego original. E eu acho que isso aumentou assim a beleza do personagem do Isagi uns 300%. O que ele faz no jogo do PXG é um up tão absurdo pelo personagem que fez eu sentir vontade de ler a história dele de uma forma que eu não sentia há muito tempo. E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo nisso, pelo menos. Agora, eu gostaria de tirar esse final do vídeo para ressaltar mais dois últimos detalhes. A primeira é como o Isagi se demonstra triste ao ver a queda do Nagi, chegando a derramar algumas lágrimas ao ver ele sendo eliminado. Mais um ênfase ao que eu disse sobre ele realmente se importar com os outros. Acima de tudo, ele e o Nagi tinham se tornado bons amigos. Então ver o Nagi tendo essa queda é realmente algo que choca muito o Isagi. Faz ele chorar porque ele realmente ficou triste. A gente vê depois ele dentro do ônibus pensando sobre o Nagi. Então é muito legal, é muito interessante a gente ver como esse tipo de coisa afeta o personagem. Além disso, eu também quero ressaltar os últimos momentos que a gente teve agora no mangá, na data que eu tô gravando esse vídeo, que foram o desfile do Blue Lock e a mais recente comitiva de imprensa, onde o Isagi novamente demonstrou quem tem interesse em se tornar o melhor do mundo. A queda do Nagi ensinou muito para ele sobre o mundo do futebol. E ele também fala novamente que ele vai trazer a Copa Sub-20 para o Japão. Não tem mais muito o que falar sobre o personagem, eu acho que eu consegui destrinchar bem todos os tópicos acerca dele. Sendo assim, daqui a bastante tempo, quando a gente tiver mais informações, eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo com mais coisas sobre o Isagi. Mas, por agora, nesse finalzinho de vídeo, eu quero registrar algumas teorias sobre o futuro do personagem. Será que esse sentimento que ele tá tendo, essa sede pela vitória, talvez esteja sendo a preparação para uma possível queda que ele vai ter na Copa, ou talvez se é o sinal de que ele vai realmente prosperar? E eu também quero fazer uma pergunta. Se vocês querem um vídeo falando as minhas teorias e as minhas expectativas para o arco da Copa do Mundo Sub-20. Falar não só sobre o Isagi, mas sobre os outros aspectos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas enfim, acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!